Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, programa Doutor do Sexo, comigo, Celso Marzano, urologista, terapeuta sexual. E eu, Samantha Fonseca, psicóloga e terapeuta sexual. O assunto de hoje é muito importante, está na discussão da mídia, nas redes sociais, em todo quanto é canto. É sobre traição, principalmente a traição virtual, hein? Olha só, é uma novidade, né, dos últimos tempos. Traição e sexualidade. O que você acha? O que é traição? Pegar na internet é traição? Masturbação é traição? Traição, nós estamos fugindo um pouquinho do que é realmente você pegar alguém, né, com o seu parceiro, com a sua parceria, aí é uma traição clara, né, evidente. Como é que você reagiria? Seria que é o suficiente para terminar um relacionamento? Se discute, nada de briga, né, de violência. Não é, Samantha? Sim, você tem a sexualidade, né? Como fica a traição frente à sexualidade, né? Aliás, eu queria saber de você o seguinte, qual a sua definição de traição? Bom, traição, existem várias definições, né? Mas assim, ao pé da letra, a minha definição, vamos dizer assim, que eu escolhi, é aquela que uma pessoa faz alguma coisa, né, escondido, errado, relacionada a uma relação, né, numa relação a dois, onde a outra parte acaba se sentindo lesada, triste, ferida, e isso acaba trazendo inúmeras consequências para o relacionamento. Eu acho que é uma definição bastante abrangente, né, onde englobam assim, muitos aspectos, e logicamente que vai depender da sua orientação sexual, vai depender da sua idade, da sua experiência de vida, vai depender do momento, né? Cada um tem o seu momento. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas têm ciúmes, que são ciúmes leves e muito exagerados, e que os conceitos mudam, mas de maneira geral isso influencia bastante na sexualidade, porque lógico, né? Porque se ela está ligado a parte sensitiva, a parte assim, de doação, de intimidade, quando há algum sentimento de tristeza, aí fica comprometido, né, Samantha? Até uma pergunta aqui que já chegou pra gente, meu namorado está trocando mensagens picantes com uma garota. Gostaria de saber se é traição, logicamente pela internet. Hoje é algo que assim está acontecendo muito, está sendo muito frequente as pessoas conversarem, trocar mensagens picantes, os nudes, né? A gente pode até falar um programa só sobre os nudes, né? Que está aí em alta e traz um monte de repercussão na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas, isso está sendo muito comum, né? E aí eu acho que vai muito da interpretação do tipo de relacionamento, da confiança, da fantasia, porque tem, né, agora, por exemplo, se é uma fantasia, tem que ser uma fantasia que seja de acordo com os dois, né? Então, se é um casal heterossexual, homem e mulher tem que concordar com isso. Do contrário, passa a ser realmente, se um achar que a traição é traição. Então, a gente precisa, a gente tem que ir no parâmetro, né, do que é certo, do que é errado, do que é comum, do que é menos comum, para você, para a sua realidade, para a sua vida, para a sua crença religiosa, tudo isso influencia numa tomada de decisão, né? Por isso que a gente precisa se conscientizar disso. Quais são os meus critérios, o que eu gosto, o que eu não gosto no relacionamento, né? O que é traição para mim, o que eu estou disposta, né? A gente não pode falar o que está disposta a perdoar, porque é só passando pela situação para a gente aprender. A gente pode aprender. A gente pode evoluir com tudo que acontece na vida. E com a traição não é diferente, né, Celso? Muito bem. Eu até queria chamar assim, uma atenção para você, que às vezes a pessoa, hoje as redes sociais favorecem muito, né? Assim, a conversa, o vídeo, então é aquela conversa que era só no ouvido, ela está sendo visualizada. Então aí facilmente as pessoas acabam criando fantasias sexuais, onde vem o nude, onde vem
o se expor, até com cenas, masturbação, uso de aparelhos, acessórios, e só lembrando que você está numa rede social. Rede significa milhares de pessoas, que a gente não sabe, né, a confiabilidade se isso pode vazar. Muitas pessoas já se complicaram, já tiveram até que mudar de cidade, às vezes por se expor. Então tem que tomar esse cuidado, porque a pessoa que está do outro lado pode estar gravando aquela cena e depois pode usar contra você. Isso está acontecendo muito com a terceira idade, né, Samantha? Bastante, né? As pessoas, principalmente com pessoas que são já, né, os viúvos, viúvas, onde passaram a vida inteira com um parceiro e agora querem se redescobrir sexualmente. Né? Agora, eu também queria chamar a sua atenção para a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Né? Quer dizer, se você começa a sair com uma pessoa e, né, começa a se relacionar, a gente precisa, né, usar o preservativo. Né? Ele está aí e a gente não pode esquecer dele, não. Até uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que na rede social só tem uma vantagem, né? Quando é via WhatsApp, via Face, via Messenger, alguma coisa, você não pega nenhuma doença, né? Porque aí também não tem contato. Então aí aquele sexo que foi clássico, onde existe troca de secreções, na rede social não tem troca de secreções, mas tem muitas coisas, às vezes até piores do que as próprias doenças. Sim. Eu queria que a Samantha já fosse preparando a sua dica, tá? Do nosso primeiro bloco. Aqui minha dica. Então já imediatamente aqui no programa Doutor do Sexo, na TV Grande ABC, a Samantha Fonseca, psicóloga, terapeuta sexual, vai dar aquela dica de sexualidade, sobre traição e sexualidade, né? Vai lá. Bom, pessoal, a minha dica de hoje sobre traição e sexualidade é a seguinte. Eu queria que vocês pensassem que um relacionamento, para ele dar certo, precisa de 50% de chance de cada um, de doação de cada um, de ambos os lados, para poder fazer dar certo esse relacionamento. Assim como para dar errado também. Então, às vezes, é muito comum acontecer de quando uma pessoa atrai, né, isso ser mais ou menos o termômetro da relação. Isso aparece, principalmente quando alguém às vezes está desconfiando. A pessoa começa a desconfiar porque vê que a dinâmica do relacionamento mudou, porque já esfriou, porque a pessoa que está traindo mudou. Então, presta atenção e vê, porque às vezes existe um componente emocional e psicológico que favorece e contribui. Né? Então, se você não quer que isso aconteça na sua relação, cuide dessa relação para que não haja traição. Tá? E se houver, a gente pode aprender muito com a traição. Ela pode vir como uma aprendizagem, como uma evolução para o relacionamento ou até para outros futuros relacionamentos, certo? Então essa é a minha dica da Samantha Fonseca para você do Doutor do Sexo. Muito bem, maravilhosa dica, tá? Que eu acho que é importante essa conscientização, tá? E a gente está falando para milhares de pessoas. É um vídeo que fica guardado no meu canal do YouTube, no canal do YouTube da Samantha, que também vai para as nossas páginas. A minha é celsomarzano.com.br, da samanthafonseca.com.br. Aliás, parabéns, fiquei sabendo que o seu novo site acabou de ser, que substituiu o anterior. São sites modernos, né, que você pode, além de visualizar, você tem muita coisa para ler, você pode já marcar uma consulta, uma terapia por lá, tá certo? Você tem também uma série de ligações nas redes, então isso, parabéns, porque é um novo momento aí para você também, né, Samantha? Sim, com certeza. Eu queria agora deixar aqui a minha dica para você, porque quando a gente fala de dica, a gente está falando diretamente para você, ó, que está aí nos vendo. Então, minha dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Eu queria falar sobre traição e sexualidade. Existem muitos conceitos de traição ligados até hoje às redes sociais. As pessoas mudam no sentido de que eu acho certo, eu acho errado, é uma traição, não é uma traição. Mas o que eu queria dizer para você é que se existir alguma questão e que você não toma uma atitude assim muito intempestiva, pense, reflita, e o caminho é discutir, é conversar. Por que aquilo aconteceu? O
qual era o momento da vida de vocês, se há uma situação de perdoar, uma situação de entender, e o que você faz sozinho na rede social, você pode fazer em dois. Você pode fazer de uma forma assim, criativa, tá? Mas sempre com cuidados, porque rede social é uma coisa aberta, que pode ser copiado, pode ser filmado e pode te expor. Então, você tem que avaliar cada momento. Traição e sexualidade. Uma interfere, as duas. A sexualidade pode interferir na traição e a traição na sexualidade. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Muito bem, Celso. Gostei da sua dica. Celso, Me deu até tosse. Eu tenho uma questão para você. Você acha que a traição, as pessoas traem só para buscar o sexo? Ou existem outros motivos? Olha, eu acredito o seguinte, que quando um casamento não está bem, onde a sexualidade está ausente, de alguma forma, nós temos que ver que hoje o mundo é muito aberto. Existem N oportunidades. Então você já tem até oportunidade da internet, das redes sociais e também a internet externa, onde você tem aí apps, né, de relacionamentos muito fáceis. Então tudo isso daí favoreceu, eu acredito, até o número de traições. Tá? Então quando é realmente uma traição que tem a troca de secreções, de encontros, e com relação sexual ou não, eu acho que a coisa fica mais pesada. Tá? Quando ela pegar um parceiro se masturbando, ou a mulher se masturbando, ou ser citado, ou vendo curiosidade, existe muita curiosidade. A população, de uma maneira geral, ela aceita o visualizar, não a pornografia, mas visualizar o outro. Porque isso é uma forma de excitação e sempre foi e vai sempre ser. Então eu acho que isso que é importante. Cada caso é um caso onde o diálogo é necessário. Então, mas assim, só complementando o que você falou, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, partem para uma traição, mas não por falta ou por necessidade de sexo, mas sim por uma necessidade de companheirismo, de carinho. Eu tive um caso, por exemplo, no meu consultório, onde a pessoa... ela simplesmente começou a trair porque ela não conseguia conversar com a esposa, né? Então, a gente tem que às vezes se atentar a isso, né? O que está acontecendo nessa relação? Porque às vezes não é o sexo. O que o Celso falou, né? De repente, as pessoas querem olhar, as pessoas têm curiosidade, conversem sobre isso. As pessoas não conversam, né? Acham que as pessoas nascem sabendo que tem que adivinhar o que o outro de repente está pensando ou quer. E não é assim. Então, e assim, tudo que é com o aval dos dois, os dois gostam de assistir. Então tá, às vezes gostam de assistir separadamente, ok. Não, um gosta, outro não gosta e facilita. Então assim, para um relacionamento, a vida a dois, ela é realmente muito dinâmica, né, Celso? Então a gente precisa realmente se reinventar, né, todos os dias dentro de um casamento, dentro de uma relação, para fazer isso dar certo, né? Agora, você acha quem trai mais, o homem ou a mulher? Eu vou responder essa pergunta, porque o intervalo já está aí. O programa Doutor do Sexo volta em 30 segundos falando sobre traição e sexualidade. Voltamos já. Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas. Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul, fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service aquilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Uma folha qualquer eu desenho. Vem aí mais um super show, Toquinho e a Jazz Sinfônica da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Dia 8 de fevereiro às 19h30 no Samir Buffet. Jantar e show por R$200. Associados pagam R$100. Informações 2888-3400. Realização Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Estamos aqui de volta, rapidíssimo, né? Programa Doutor do Sexo, aqui na TV Grande ABC, que tem reprise na NGT, que está no Facebook do Jornal ABC Repórter, também no YouTube do Jornal ABC Repórter, nos nossos canais. Você tem lá à disposição muitos vídeos para assistir sobre esses e outros programas aqui na TV, que tem uma grade assim fantástica. Samantha, eu tive uma paciente há pouco tempo, ninguém conhece, então eu posso falar da questão, que a história era o seguinte, que a minha amiga me traiu dentro de casa com sua melhor amiga, né? Sua mulher. Com uma mulher, quer dizer. Uma mulher me traiu com a sua melhor amiga. Quando descobri, elas estavam juntas há 8 anos. Foi um homem falando isso, né? O que você acha? Eu acho que assim, é difícil pela questão da traição, né? E hoje, e aí veio uma traição homossexual, que isso às vezes para o homem também tem um peso um pouco maior, né? É certo que ninguém quer ser traído, nem por homem, nem por mulher. Agora, a questão é, como fica isso para você? Vocês conseguiram se entender? Ela já estava um bom tempo, né? 8 meses já é um tempo, quer dizer, também como fica a questão dela, como ela aborda, né, essa questão com você, se vai ficar ou não vai. Até eu tenho uma dica para dar para vocês sobre essa questão, tá? Bom, então eu vou dar assim a minha dica, tá, da Samantha Fonseca sobre traição e sexualidade para você. Então, quando acontece uma traição, muitas vezes as pessoas ficam com uma autoestima muito abalada, fica com a sexualidade comprometida, muitas vezes gera culpa ou culpa o outro e fica até com dificuldade de se relacionar. Então, quando isso acontece, é muito importante que você busque uma ajuda profissional, né? A terapia, tanto a terapia sexual como a psicoterapia, pode te ajudar nesses casos para você poder resgatar. Ver quem você é, como está a sua sexualidade, talvez, eu sei que é difícil, mas tentar entender um pouco por que aconteceu, como você vai elaborar toda essa questão, para que você possa realmente ter um relacionamento mais inteiro, né? Que você fique bem frente a essa situação depois de uma traição, que não é fácil, né? Então,
essa é a dica da Samantha Fonseca para você. Eu acho que é importante isso, né, Samantha? Essa dica, porque às vezes as pessoas esperam muito tempo, né? Esperam, acontece, aí você vê quanta violência hoje, né? Uma das causas dessas mortes, tanto de homem para mulher e vice-versa, está muito ligado à traição. Né? Hoje as facilidades para a traição existem muitos tipos, e às vezes a pessoa bebe, então, ou usa droga, ou perde o seu controle, está tomando remédio controlado, então tem interações com tudo isso, e as consequências são graves. Então, isso é importante. Procure ajuda profissional. Não fique esperando. Você aí, uma amiga, uma pessoa que está sentada nos ouvindo, procura sempre. É uma doença, vai buscar. Evite o autotratamento, evite tomar remédios controlados. Não pega remedinho do vizinho, da vizinha. Não é assim que funciona. Porque assim você vai só se piorar, né? As pessoas fazem muito isso, infelizmente fazem. E ainda existe na própria televisão, na internet, medicamentos, né? Medicamentos que não servem para você, porque ele está sendo vendido para o mundo. Você tem que conversar com o profissional para saber qual é a sua linha de tratamento. Eu acredito muito, né, no trabalho da Samantha no sentido da psicoterapia. Vejo resultados fantásticos. Nós trabalhamos juntos no mesmo consultório, encaminho pacientes para ela, não é porque está na minha presença, mas eu vejo os resultados. Então, você, mesmo na área da sexualidade, nem tudo é terapia sexual. Tem muito ligado à psicoterapia. Os tratamentos são breves, são rápidos hoje em dia, né, Samantha? Sim. Você Agora, tem uma Celso, pergunta ficou aí uma pergunta em aberto, né? Qual que você ficou de responder aí pra gente. Quem trai mais, o homem ou a mulher? Esta é uma pergunta difícil, porque eu não tenho esses dados, mas eu acredito que está empatado. Antes os homens traíam mais, mas sempre traíam, na maioria das vezes, com mulheres. Hoje existe a traição, e pela facilidade, pela abertura da mente das pessoas, no sentido, e é o que deve acontecer, não tem nenhum tipo de preconceito, existem as traições em todas as orientações sexuais. Não é só no heterossexual, mas existe no homossexual, existem traições nos bissexuais, nos grupos sexuais, tá certo? Então, eu acho que hoje está empatado. Eu acho que os números, as pesquisas são difíceis de acreditar. Então, esse que é importante. Eu também tenho mais uma pergunta para você. Pode falar. Eu estava casada há 4 anos e meu marido me traiu. Depois de 1 ano separada, descobri que estava com HPV. Posso ter sido contaminada por ele? Olha, isso é muito importante, esse assunto, no sentido de que as pessoas podem se contaminar. As doenças estão aí, né? Então fica difícil você conseguir evitar se você não praticar uma sexualidade segura. Até eu queria chamar a atenção, aqui dando uma dica para você, aqui na nossa câmera aqui de frente. Então vai lá, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, sobre traição e sexualidade. Com enfoque no sentido de que as pessoas quando traem, muitas vezes, porque estão nervosas, por causa do tempo, não quer ser descoberto, não se protegem. Isso, logicamente, não inclui a traição virtual. Mas mesmo a traição até virtual não se protege usando acessórios sem higiene, sem uma lubrificação adequada. E quando tem em contato com a secreção, não usa o preservativo. Aí o preservativo fica de lado, tanto masculino como feminino, não há esse controle. E muitas vezes as pessoas se interagiram por um site, por um app. Né? E isso daí foi muito rápido, você não sabe o que a pessoa tinha antes, quantos parceiros teve, quantas parcerias, né? Homens e mulheres teve, se são pessoas higiênicas, são pessoas que são controladas, se é HIV positivo, se tem hepatite, se tem sífilis, você não sabe. Então aí é obrigatório, use o preservativo masculino ou feminino para cuidar da sua integridade física e também em parceria com a sua integridade emocional. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, ok? Importante, né, Samantha? Muito importante, né? Hoje em dia a gente tem que ver isso, tem que ver toda essa situação. Né? Celso, eu tenho uma outra pergunta aqui. Quantas perguntas? É porque as pessoas interagem através do canal do YouTube, né, pelos nossos sites. Então a gente escolhe algumas perguntas e traz para aqui, porque eu te garanto que são perguntas para vocês.
Bom, eu sou casado há 7 anos e muito bem casado. Porém, amo ver outras mulheres na internet e me relaciono com muitas na rua em situações de perigo. Não consigo fazer isso com minha esposa. O que fazer? Bom, nesse caso, realmente precisa de uma ajuda profissional, né? Precisa de uma consulta no sentido de ver o que está acontecendo. Precisa você passar no urologista primeiro, para ver se você não tem nenhuma doença, né, que já esteja aí crônica. Então precisa limpar isso para tirar o seu peso da sua consciência e para fazer alguns exames. E depois uma avaliação psicológica, no sentido dá para ver, porque está tendo um conceito, né, dele, uma briga entre ele mesmo na sua mente, não é isso? Né? Você como psicóloga pode analisar isso. É difícil, porque por um lado, dentro daquilo que está escrito aqui, a gente imagina que ele gosta muito da promiscuidade. Mas também ele gosta desse casamento, mas nesse casamento onde ele é meio que é bem casado, mas é um casamento meio que santificado, né? Quer dizer, o que ele faz fora de casa, ele não pode fazer dentro de casa. Né? Então, isso é um conflito, até porque se essa esposa descobrir, certamente ela não vai gostar. Então, acho que realmente você precisa decidir qual caminho, qual direção seguir em sua vida. Né? Até uma diferença aí da compulsão sexual. Compulsão sexual é quando o homem e a mulher vai à busca de sexo, algum tipo de erotização, e depois sente-se mal por isso. Não aceita a situação, se acha sujo, se acha ruim, se acha uma pessoa negativa. Já aquela pessoa que gosta realmente de sexo, ele vai atrás de muitos parceiros e se satisfaz, curte, brinca. Aí, logicamente, que tem que ver as consequências, se está solteiro, se está junto com alguém, né? Mas, assim, essa é a diferença. Então, não vai se achando, porque você gosta muito de sexo, já é um compulsivo. Mas se está te atrapalhando no seu emocional, aí você tem que buscar ajuda profissional. Sim. Nós temos mais 2 minutos, Samantha? Pode falar. Só complementando, que o principal de tudo é todo mundo olhar para dentro de si e ver o que quer. Né? Quer dizer, você vai trair, mas vai trair por quê? Às vezes as pessoas traem, eu já escutei muito esse tipo de relato. Eu traí, mas não sei nem aonde eu estava com a cabeça. Né? E agora eu estou arrependido ou estou arrependida. Não, então assim, pensa. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes, né, a emoção vem primeiro, a fantasia vem primeiro, mas às vezes, né, tenta se centrar, ver o que é importante para você, porque às vezes só uma noite e depois, né, você vai perder tantas outras coisas que não vale a pena, né? Não, com certeza, né? Fechando aqui o nosso programa, eu queria sempre agradecer a todo o pessoal que está assim não aparecendo, né? Que são as pessoas que trabalham junto com a gente aqui na TV, ao diretor-geral da TV, o meu amigo Júnior, né? Eu falo Júnior, mas as pessoas põem o nome dele completo, o Walter Estevam Júnior. E também todas as pessoas que nos assessoram, né, daqui da produção. E a você, né, Samantha, pelo seu brilhante trabalho que tem feito aqui junto comigo. Obrigada, espero eu que que agradeço. você continue para sempre e que estejamos aqui. Eu queria já dar o meu tchau, vou deixar ela se despedir, chamar o programa da semana que vem. Estejam junto com a gente toda segunda-feira às 8h30. Um abraço e até mais. Samantha, por favor. Desejo que vocês tenham uma excelente semana. Celso, é uma parceria muito boa, gosto muito de estar aqui trabalhando com você. E tudo isso é para vocês, né? Para dar informação, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida e uma sexualidade um pouco mais plena e feliz. Certo? Então, desejo realmente que vocês cuidem da sua sexualidade. O carnaval está chegando, vamos conversar um pouco sobre isso. E uma boa semana para vocês. Até segunda, às 8h30.